Olá, amigos internautas. Vamos começar mais uma aula de português. Continuando a respeito das regras ortográficas. A nossa aula é a aula 12. Portanto, nós vamos começar falando um pouco sobre o hífen. As regras do hífen sofreram diversas alterações por conta do novo acordo. Conheça os principais casos. Não há uso de hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras R ou S. Nesse caso serão duplicadas, né? Então teremos autorretrato, né? Autorretrato. Então assim, no caso do R e do S nós vamos ter o que? Autorretrato, uma palavra só, né? Em vez de daquela palavrinha aos pedaços. Então nós vamos ter também vai lembrar que o hífen será mantido na ligação dos prefixos hiper, né? Hiper, super, inter. Prefixos que se mantêm o hífen. No caso desse prefixo aí, se mantém o hífen. Nós vamos ter elementos iniciados por R, né? Vamos ter exemplo, né? Interregional. No caso dessa palavra aí, interregional leva hífen. Vamos ter super existente. Para lembrar que o hífen será mantido na ligação dos prefixos hiper, super e inter com elementos iniciados por R. E nós tivemos interregional e superexistente. O hífen é usado quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo elemento. Aí vamos ter um exemplo aqui, né? Anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Sem o hífen fica uma palavra muito grande. Anti-inflamatório. Ao contrário, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente do que começa o segundo elemento. Quer dizer, a palavra autoestima, né? Autoestima. É um exemplo de palavra que não usa o hífen. E você poderá ver que essa palavra não se usa o hífen.
Ainda que o segundo elemento se inicie com a vogal O, não se usa o hífen em palavra prefixada por co, né? Vamos ter o exemplo de cooperar, né? Cooperar. Realmente não tem sentido usar o hífen nessa palavra. Não há uso de hífen em palavras compostas que, através do uso, formam uma unidade, né? Então, nós vamos ter manda-chuva, né? Quem diria, né, que a palavra manda-chuva é uma só palavra, né? Uma palavra, inclusive, muito usada no dia a dia. Terminada essa informação sobre o hífen, vamos para a acentuação gráfica, né? A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave, né? Isso aqui a gente já viu um pouco nas outras aulas. Agudo, o grave e o circunflexo. Os acentos gráficos são elementos essenciais que, para estabelecer por meio de regras, a sonoridade e a intensidade das sílabas nas palavras. Então, nós vamos ter a acentuação das palavras oxítonas. Palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba tônica é mais forte. Elas podem ser acentuadas com acento agudo ou com acento circunflexo. Recebe o acento agudo das palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas. A, E, ou O, ou não seguidos de S. Vamos ter alguns exemplos dessas palavras com acento, né? Exemplo. Está, né? Está, estás, estás, já, olá, até, né? Até, vamos ter és, vamos ter pontapé ou pontapés, pode ser pontapés também. Vamos ter vó ou voz, né? Com voz. Vamos ter dominó ou paletó. É a mesma regra. Dominós ou paletós. São as mesmas regras utilizadas nessas palavras. Vamos continuar nossa língua portuguesa nessas aulas. Todo o curso de português será dado nesse canal. Você poderá acompanhar com a gramática ou com apostilas. Poderá ver esta aula no seu celular, em casa, sentado,
ou deitado na rede, com um bloquinho de anotações. E você poderá até pesquisar a palavra ou exemplo que foi colocado, né? Na internet você pode pesquisar, que a internet dá o conceito de determinada palavra que a gente colocou aqui na aula. Vamos estar falando agora no caso de palavras derivadas do francês, né? Terminada com vogal E, são admitido tanto o acento agudo quanto o circunflexo. Então, derivada do francês, né? Aqui a gente está falando da palavra derivada do francês, a palavra, a vogal E. Então, nós vamos ter admitido tanto com acento agudo ou com circunflexo. Nós vamos ter alguns exemplos aí. Bebê, né? Vamos ter bidé, bebê também entra. Bidé ou bidê, né? Bidé ou bidê. Canapé ou canapé, tanto faz, né? Canapé, canapé. Crochê ou crochê, né? Crochê, pode ser crochê também. Matiné ou matinê. Oxítonas que recebem um acento agudo. Quando conjugados com o pronome los, las, ou lo, lá. Terminado com a vogal tônica aberta, a, após a perda do R, do S ou do Z. Então vamos lá. Vamos ter mais exemplos. Nossa língua portuguesa, com certeza. É bem amplo, né, o estudo da língua portuguesa, mas se a pessoa gostar, realmente tira de letra, né? Se a pessoa de repente passar a gostar, tira de letra. Como eu falei, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Adorá-lo, né, de adorar. Adorá-lo, de adorar. Adorar mais Ló, né? Adorar mais Ló. Pode ser adorá-los também, né?
adorá-los. Também recebe o acento, né? Aí vamos ter falo ou falos, né? Falo ou falos. Dala, né? Ou Dallas, né? Também recebe o acento das palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminada em tom nasal, gravado em EM e EM e ENS. Nós vamos ter aqui palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminada de tom nasal gravado em EM, ENS. Vamos ter acém, detém, entretém, vamos ter também entretens, mas vamos colocar um exemplo mais simples. Harém, haréns, haréns, porém, provém, provém. Vamos ter também provens e também, né? Provens também. São acentuadas as palavras oxítonas com o ditongo aberto grafado em el, ei, oi, seguido ou não de s. Então vamos dar uma paradinha aqui para apagar essa parte e continuar a aula. Enquanto isso, escuta o som da chuva e resolveu cair agora no finalzinho de junho. Muita nuvem no céu e de repente a chuva veio. Palavras oxítonas com ditongos abertos. Palavras oxítonas com ditongos abertos. Grafados
Tem. Você espera que não caia água em cima do quadro para não danificar a tinta, né? É grafado em El. Em Oi, né? Portanto, palavras oxítonas com ditongos abertos, grafado em El, Ei, Oi, seguido ou não de S. Vamos ter exemplos, né? Vamos ter os exemplos, anéis, né? Anéis, fiéis, papéis, chapéu, ou chapéus, né? Ilhéu, pode ser ilhéus também. Véu, pode ser véus também. Herói, ou heróis. Realmente a palavra remói. Como vocês viram, muita chuva, mas a nossa aula é praticamente ao vivo, né? Praticamente ao vivo. Segue todo o roteiro. Vamos continuar em frente. Ainda temos pelo menos 10 aulas para que possamos concluir o curso de português e partir para outros conteúdos dos concursos públicos. Bem, essa aula aqui no canal, nós tiramos um tempo do nosso tempo, até de descanso, para realizarmos essa aula. Não é uma aula de elite, né? Mas é uma aula que tem por objetivo ajudar você com a língua portuguesa. Exatamente a função de professor, né? Professor por mais de 20 anos. Resolvemos aceitar o desafio de começar essas aulas. Lógico que a cada aula esperamos melhorar o nosso empenho, mas precisamos também que os alunos se inscrevam. A nossa primeira aula nós tivemos, já chegamos a 100 alunos, a primeira aula, mas precisamos realmente de mais alunos participando. Não custa nada, basta entrar um pouquinho na aula e você já vai sentindo português na sua vida. Oxítonas que recebem um acento circunflexos. E a gente vai colocar aqui oxítonas, né? Oxítonas que recebem o acento circunflexo. Existe toda uma regra para a acentuação gráfica
dessas palavras. E vamos ter os exemplos para que vocês possam ter mais convicção do que foi definido. Recebe um acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas. A, E, O. Né? A, E, O. Então, vogais tônicas fechadas, né? Vogais tônicas fechadas. Preste atenção que eu posso me equivocar. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas fechadas, grafado com E, com O, A, E ou então O. Poderá ser ou não, né? Com S, né? Poderá ser acompanhado ou não por S. Nós vamos ter alguns exemplos aqui que vocês são acostumados a ver no dia a dia. A palavra cortês, né? A palavra cortês é a palavra de, a palavra des, né? Des, né? A palavra ler, né? Do verbo ler, ler e lês, né? Também está acentuada. A palavra você ou vocês, né? Você ou vocês. Palavra avô, avô ou então avós, né? Avós. Pôs, né? Do verbo pôr. Pôs, já dá para saber bem claramente que é do verbo pôr. Robôs. Robô ou robôs. Então, realmente é infinita a nossa língua portuguesa. Vocês estão vendo que realmente nas apostilas vocês vão ver vários exemplos. E aqui a gente está tentando ser mais sucinto nas nossas aulas de 45 minutos. Nosso plano de estudo começa dia 1º de julho com compartilhamento e inscrição das 4 primeiras aulas que já foram colocadas na internet, mas a gente vai fazer a divulgação delas no dia 1º de julho. A gente vai colocar a aula de 1 a 4 no dia 1º de julho. E assim nós vamos estar seguindo as outras aulas. Simultaneamente à colocação dessas aulas, vamos estar gravando as outras aulas, para que a gente possa ter pelo menos umas 30 aulas agora no mês de julho. É uma preparação para vocês, espero que vocês apreciem, que vocês consigam ter êxito nessas aulas. Vamos falar das formas verbais. Formas verbais. Oxítonas. As formas verbais, quando conjugadas com pronomes, né, pronomes elísticos, vão ter los, las, né? Los e las, né? Em los e las. Terminado com as vogais tônicas fechadas, né? Fechadas, né? Vogal tônica fechadas
E, O, E, O, com a perda da consoante final, né? A consoante final R, S ou Z, né? S ou Z. São acentuadas essas frases, então vai dar para exemplificar que são acentuadas essas palavras. Vamos estar exemplificando. Por exemplo, detê-los, né? Detê-los. Fazê-las ou fazer, né? Fazê-la. Fazê-la também pode ser no plural, fazê-las. Vê-la. Vê-la também pode ser vê-las, né? Compô-la. Compô-la pode ser compô-las. Repô-la, né? Repô-la ou repô-las. Pô-la ou pô-las. Realmente nossa língua portuguesa, ela é muito rica e nos deparamos sempre com uma aula bem resumida, né? E você vai dizer, professor, se essas aulas não fossem tão resumidas, seriam as 200 aulas. Mas é importante que você veja assim resumida para a preparação do seu concurso. E aí você vai pouco a pouco aprofundando, tirando dúvidas, recorrendo àquelas dúvidas que aparecerem, tentando resolver questões simuladas nos cadernos. Quando você chegar à prova, o objetivo é que você tenha praticamente zero de dúvida na hora da prova. Vai ficar aí na prova uma frase ou um texto, e aí você vai lembrar que estudou no curso. Lógico que você vai poder ver essas aulas e rever de novo. Vamos começar a introduzir o que nós vamos continuar na próxima aula. Acentuação das palavras paroxítonas. Isso porque na aula anterior estávamos estudando as oxítonas e citamos alguns exemplos como estar, beber, adorá-lo, acém, detém, anéis e batéis. Alguns exemplos que nós colocamos para as oxítonas. E agora nós vamos à acentuação das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica, né? É a mais forte. Então, penúltima, né? Penúltima sílaba tônica. Você já sabe que tônico é forte, né? Penúltima sílaba tônica. Vamos começar essa aula sobre a acentuação das palavras paroxítonas, onde importa, a penúltima sílaba ela é tônica, né? Há algumas regras para que possamos seguir durante a aula. Recebe acento agudo as paroxítonas que apresentarem na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, O, I e também o U, e que terminam em L, N, R, X e S. E algumas formas no plural
que passam a proparoxítona. E vocês vão ver em outras aulas. Então, vogais abertas e grafadas. Vamos colocar aqui. Quais são essas vogais? O A, o E, o I, né? Também o O, também o U. Poderia ser a ordem da vogal. Terminam em L, N, R, X e S. Algumas formas do plural que passam a proparoxítona. No caso aqui vamos deixar para quando estivermos estudando a proparoxítona. Então vamos ter os exemplos e refletir sobre a regra na observação do exemplo. No exemplo que nós vamos ter a palavra dócil. Dócil. Coincidência o Lzinho lá na ponta, né? Dócil. Vamos ter a palavra dóceis, como eu falei do plural. Dóceis. Vamos ter a palavra fóssil, né? Fóssil. E a palavra fósseis. Essas palavras são paroxítonas, né? Se você não lembrar da regra, lembre pelo menos da palavra. Isso aí vai ajudar muito. E você vai ver, por exemplo, a palavra fóssil é a palavra paroxítona. Quando você vê a palavra dócil, também a palavra paroxítona. Então você vai se aproximando dos exemplos. Bem, como estamos nas paroxítonas, vamos colocar também a palavra réptil, e vamos colocar também répteis. Incrível, né, a língua portuguesa. Então vamos ter a palavra córtex, né? Córtex, e vamos ter a palavra córtices. Sempre com o seu tórax, né? Vamos ter a palavra tórax. Vamos ter a palavra líquen, né? Líquen. Lembrando que tórax é a palavra que termina em X, né? Palavra líquenes, né? No seu plural. A palavra ímpar. E a palavra ímpares. Ímpar e ímpares. Vamos ter o caso aqui na regra, num caso de dupla grafia, né? Admite dupla grafia. Onde admite dupla grafia, vamos estar aqui colocando
exemplo, né? Aí nós vamos ter fêmur, né? Fêmur, incrível, né? E fêmur. É incrível essa dupla grafia, porque você diz assim, não, eu estou certo. O outro diz, não, eu estou certo. Então vamos ter ônix, né? E vamos ter também a palavra ônix, também grafada assim. Então assim, pela regra dá para ver que existem várias palavras com dupla grafia. Por exemplo, pônei, né? E vamos ter também pônei também aqui. Vamos finalizar com essas palavras para que a nossa aula realmente siga um roteiro normal, sem uma quebra dessa aula. Vamos continuar com os exemplos e na próxima aula vamos continuar ainda com paroxítonos. Vamos continuar e vamos aprofundar a língua portuguesa. O nosso objetivo enquanto curso para o aluno é a busca da nota 10, né, no português. Esse é o nosso objetivo para o aluno. E o objetivo para o professor é realmente que o canal cresça. É necessário que o canal cresça com a ajuda de vocês. É admitido também na palavra tênis, né? Tênis. E alguém estava disputando português, um colega disputando com o outro, ele disse, não, minha palavra está certa. E o outro escrevia e dizia, não, a minha palavra está certa. E realmente cada um do seu jeito. Aí vamos ter a palavra bônus. E algumas vezes eu pensei que estava errado. Bônus dessa maneira, né? Mas não, de acordo com a regra, é permitido. Aí vamos ter a palavra ônus, né? Ônus. E a palavra ônus. Palavras que não são muito diferentes, né? É a palavra tônus, né? Tônus e a palavra tônus. Realmente é incrível a língua portuguesa. É admitida a dupla grafia em alguns casos, como citamos esses casos aí, se admite. Não se acentua graficamente alguns ditongos, né? Em algumas palavras onde tem o ditongo ei, oi, da sílaba tônica das paroxítonas. E aí nós vamos estar aprofundando nas próximas aulas sobre paroxítonas, né? Próxima aula vamos estar aprofundando. Não vamos estar quebrando a aula. Vamos continuar na próxima aula, já na aula de amanhã. Na aula de amanhã vamos continuar a nossa aula. Nossa aula é uma aula de 45 minutos, uma aula que não seja cansativa. Você pode consultar nas apostilas, pode consultar nas gramáticas. Se quiser, pode fazer as perguntas nos comentários. Apesar de não ter saído comentário, estamos atentos. Nossa primeira aula já atingiu 100 alunos. Esperamos a frequência desses alunos nas aulas. Quem sabe, né? Quem sabe daqui até o final do curso possamos ter mais alunos participando das nossas aulas. Precisamos de muitos inscritos para que o nosso canal realmente deixe de ser um canal amador. Lógico que nós estamos fazendo papel quase sempre de amador,
mas o português é uma coisa que nós gostamos. E como nós gostamos do português, podemos oferecer uma melhor preparação para vocês. Não enrolando, né? Não enrolando, sendo bem objetivo, porque vocês precisam vencer o tempo. Estão correndo contra o tempo. As preparações em geral, elas duram anos. E às vezes você tem que se preparar 6 meses para um concurso, né? Então, desejamos a todos boa sorte, mas tenham todos uma boa preparação. Aproveite os vídeos em celular, aproveite as apostilas, aproveite as aulinhas que aparecer, né? Mas não deixe de ver os vídeos que estão na internet. Importante saber que estamos aqui para ajudar na aprendizagem de vocês. Não é um vídeo de pegadinha, não é um vídeo oportunista. Buscamos o melhor resultado para vocês e o crescimento do nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus.